Pessoal, vamos falar então aí das licitações dispensáveis, parte 2, semana 3, dia 4. Vamos falar ainda sobre razão da situação dispensável a licitação em razão da situação, perfeito? Primeira situação aqui é, continuando, intervenção da União. Sem intervenção da União no domínio econômico e para regular preço e abastecimento, não é para o Estado, nem para o Distrito Federal e nem para os municípios, ok? Somente para a União. Quando acontece isso? Domínio econômico para regular preço e abastecimento. Para regular preço, pensa, inflação. Inflação subindo significa dizer o quê? Lei da oferta e da procura. Tem muita demanda, porque tem muita gente querendo comprar agora poucos produtos. Então, quando tem muita gente querendo comprar, significa que eu tenho muita demanda. Se eu tenho muita demanda, significa que eu tenho o quê? Eu tenho muito dinheiro na economia. Então, qual a ideia do mercado? Agora vai começar a aumentar a inflação. Isso é ruim? É ruim. Então, o governo federal vai fazer o quê? O Copom, de 3 em 3 meses, ele vai estar se reunindo com o povo lá para verificar se ele aumenta a taxa Selic ou diminui a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, o que ele está trazendo? Trazendo uma atratividade. Uma atratividade para quê? Para emissão de títulos públicos. Então vem lá a STN, emite título público. Imagina, tem um título público, taxa Selic 25% ao ano, significa que em 4 anos dobra o meu capital. Então o que você vai fazer? Você vai deixar de comprar e vai investir. Quando você está fazendo isso, você está tirando dinheiro da economia. Quando você está tirando dinheiro da economia, você está regulando o mercado, você está baixando a inflação. Da mesma forma, ocorre lá com a compra e venda dos dólares. Então é possível fazer essas transações sem a necessidade de licitação. Possibilidade é comprometimento da segurança nacional. Então tem comprometimento da segurança nacional, obviamente eu vou poder fazer o que? Uma dispensa de licitação nos termos do inciso 9 aí do artigo 24. O presidente deve ouvir então o Conselho de Defesa Nacional para isso. Aquisição de bens e serviços nos termos do acordo internacional. Então bens e serviços eu posso dispensar a aquisição quando for o que? Um acordo internacional, e esse acordo tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então não é pelo presidente da República, não é pelo Senado Federal. Congresso Nacional é quem aprova aí o acordo internacional, ok? Então só vale para bens e serviços, então não vale aí para alienação nem obras, perfeito? Em razão das outras situações, então compras e serviços para abastecimento de navios e embarcações, em unidades aéreas e tropas. Então, qual é a condição? Estadia eventual, de curta duração, em locais diferentes de sua sede. Então, nas compras, contratação de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento. Quando a estada eventual de curta duração, então tem que ser de curta duração, em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, então diferentes de sua sede, por motivo de movimentação operacional ou adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puderem comprometer, então os prazos legais comprometam então a normalidade e os propósitos da operação, e desde que não se exceda o limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23. Daqui é o caso de convite. No caso de convite está em quanto? R$176 mil. Então esse valor está atualizado de acordo com o decreto novo aí que saiu agora, 9412, em 18 de junho de 2018. Agora, em razão do objeto. Em razão do objeto, nós vamos ter aqui, primeiro, compra ou locação do imóvel, que atenda, então, União, quero locar um imóvel. O que eu tenho que pensar? Tem que atender às finalidades princípios da administração, as necessidades de localização e instalação, deve justificar a escolha e o preço deve ser compatível com o mercado. Então, veja só, necessidade de localização e instalação. Então, instalação, eu tenho que locar ou comprar de acordo com a metragem que eu preciso. Essa metragem tem decreto e o decreto tem limite lá até 9 metros quadrados por servidor. Perfeito? Então,
as necessidades de localização. Exemplo, defensoria. A defensoria atende assistido, então é mais provável que as necessidades da localização elas estejam da defensoria mais próxima ao assistido, então mais próxima à defensoria de regiões metropolitanas ou de fácil acesso de transporte coletivo. Então nesse sentido que eu tenho que pensar aí quando eu for local, for comprar um imóvel, ok? E o preço obviamente compatível com o mercado. Veja que o inciso 10 fala: para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. Então posso dispensar. Então, eu posso dispensar inclusive para compra. Então, eu posso comprar um prédio aqui em Brasília por 360 milhões, por exemplo. Posso comprar? Posso, ok? Logicamente que vai ter um chamamento público, vai ter uma situação toda aí para evitar aí alguma besteira também, tá? Mas é possível. Aquisição de gêneros perecíveis. Então, quais são os gêneros perecíveis? Hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis. Por quanto tempo? Para sempre eu posso fazer dispensa? Não. Só posso fazer dispensa no tempo necessário para a realização do processo licitatório aí, correspondente a hortifruti grangeiro, ou correspondente ao pão, ou correspondente aí ao gênero perecível que eu estou comprando por dispensa. Perfeito? Correspondentes valores aí, então diretamente com base no preço do dia, perfeito? Obras de arte. Então, para aquisição de obra de arte, para restauração de obra de arte, eu posso pôr dispensa de licitação. Qual é a condição? Que o órgão ou entidade tenha o quê? As finalidades compatíveis ou inerente aí, então, com o objeto. Então, por exemplo, restauração de obra de arte ou objetos históricos tem que ter compatível com a inerente às finalidades ou inerentes com a finalidade do órgão. O que significa isso? Por exemplo, o IPHAN, o IBRAM, que cuida dessas áreas, então é eles quem podem fazer o que? A contratação de uma empresa para uma restauração de uma obra de arte, quando for, por exemplo, no caso de dispensa. Para os outros órgãos, por exemplo, que eu vou dar lá um exemplo que eu vou dar lá na hora que a gente for resolver uma questão relacionada a isso, eu vou falar sobre o Ministério do Planejamento. Eu vou usar o mesmo para nós não trazer vários exemplos para a mesma coisa. Então lá no Ministério do Planejamento eu vou querer restaurar uma obra. Pergunta: esta restauração dessa obra de arte, ele é compatível e inerente com as finalidades do Ministério do Planejamento? A resposta: não. Então eu não posso restaurar por dispensa, só vou poder restaurar lá pelo caso da inexigibilidade, que é um processo mais rígido, mais robusto, precisa ter mais detalhes, mais certificações de qualificação técnica da pessoa que eu vou contratar, tudo isso para evitar besteira, para você não estragar uma obra de arte, perfeito? Então aqui eu posso, inclusive, olha, eu posso adquirir, eu sou IPHAN, por exemplo, trabalho no IPHAN, por exemplo, então pelo IPHAN eu posso adquirir uma obra de arte por 30 milhões, por exemplo, posso ou não posso? Posso, aqui não é em razão do valor, então tem possibilidade de eu adquirir uma obra de arte aí por um valor muito alto, somente para órgãos que têm inerente às finalidades dele, perfeito? Continuando, peças e componentes de origem nacional ou estrangeira. Então, quando eu tenho lá, eu usei um exemplo aqui, vou usar um mesmo exemplo também quando eu for falar isso aqui nas questões, para evitar novamente, para evitar que eu traga toda hora um exemplo distinto para a mesma situação, acaba confundindo. Então vamos colocar aqui, eu comprei um ar-condicionado da empresa A, temos também da empresa B, tem também empresa C. Vamos fingir que o ar-condicionado desce para acontecer essa situação, tá? Para ficar mais fácil.
Para aquisição de componentes ou peças. Então, aquisição de peças ou componentes de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção do equipamento. Então, meu equipamento precisa de manutenção. Eu comprei, a compra foi aqui, com o A. O B tem, o C também tem a peça. Só que ele está me dizendo aqui, eu preciso comprar um componente ou peça para manutenção do ar-condicionado. Só que estou no período da garantia técnica. Então, eu só posso comprar junto ao fornecedor original desse equipamento por dispensa. Então, eu só posso comprar com esse daqui por dispensa. Se eu fosse comprar com esse, poderia? Não. Com esse aqui, poderia? Não. Eu perderia a garantia. Então, olha, junto ao fornecedor original, comprei com A, vou comprar peças e componentes com A ainda. Desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Se não tiver essa condição, aí sim eu posso comprar com qualquer outro. Mas quando for comprar com qualquer outro, não é o caso de dispensa de licitação, e sim de licitação, ok? A não ser que foram peças, obviamente, peças de equipamento com valores baixos, daí não vai ser por razão do valor. Então eu posso comprar lá por dispensa, lá em razão do valor lá que agora aumentou os limites aí até 17.600 nesse caso aí, beleza? Em razão do objeto ainda, materiais e bens destinados ao uso das Forças Armadas, exceto material de uso pessoal ou administrativo. Então, eu não posso para material de uso pessoal, por exemplo, fardamento, eu não posso para uso administrativo, por exemplo, material expediente. Qual é a condição? A padronização tem que ser necessária e com base no parecer de comissão instituída por decreto do Presidente da República. Então, veja, para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico nos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer da comissão instituída por decreto. Exemplo, eu já comprei 20 navios, os navios são grandes, são caros, e agora eu preciso comprar mais 5, só que eu comprei todos do mesmo modelo. Agora eu preciso comprar do mesmo modelo para que ocorra aí a padronização, para que eu mantenha a padronização. Então, nesse caso, vou ter que ser instituída uma comissão por decreto do Presidente da República, e essa comissão deve se manifestar a respeito. Perfeito? Em razão do objeto ainda. Então, para aquisição e contratação de produtos, aí, então vou aqui em cima aqui, ó, ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Então, para pesquisa e desenvolvimento, eu posso aí comprar por dispensa de licitação. Então, no caso de obras e serviços de engenharia, limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20% do valor aí da tomada de preço, ok? De acordo com o decreto aqui embaixo, com o decreto 9412, agora está em quanto? Em 660 mil. Então eu posso comprar para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20% do tomada de preço. Perfeito? Então, eu posso utilizar obra e serviço de engenharia para aquisição ou contratação de produtos, pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20%. Então, o que ele está me dizendo? Eu posso adquirir ou contratar ou comprar contratação de produtos relacionados a pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Vírgula. Limitado no caso de obras e serviços de engenharia. Então eu posso também ter o que? Obras e serviços de engenharia. Então, para aquisição, aqui, aquisição, para contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada quando for caso de obras ou serviços de engenharia,
no valor de 660 mil, ok? E aqui ele está dizendo assim, não se aplica no parágrafo 4º lá do artigo 24, não se aplica a vedação prevista no inciso 1º do caput do artigo 9º, hipótese prevista no inciso 21 caput. Então 21 caput é esse, e o parágrafo 4º é o inciso 1º, perdão, do caput do artigo 9º, vai dizer assim, nesse caso não há vedação do autor do projeto básico ou executivo as obras ou serviços de engenharia, a executar a obra ou serviço de engenharia. Então, nesse caso, quando for relacionado a pesquisa e desenvolvimento, envolver obra ou serviço de engenharia, quem fez o projeto básico, quem fez o projeto executivo, pode executar a obra e o serviço de engenharia. Então, a regra é que não pode. Então, aqui ele pode. Então, aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento e também para caso de obras e serviços de engenharia pode ser feito por dispensa de licitação. No caso da obras e serviços de engenharia, limita a 20% aí da tomada de preço, que é 660 mil. Em razão do objeto, então teve a lei aqui 11.783, então houve inserção de uma nova hipótese de contratação de direta relativa à aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operação de paz no exterior, necessariamente justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Então veja, aquisição de bens e serviços, aquisição de bens e contratação de serviços para atender contingentes militares singulares, forças singulares brasileiras empregadas em operações aí de paz no exterior, certo? Então o exército está indo numa missão no Congo, então eu posso contratar bens e serviços por dispensa lá, ok? Necessariamente justificadas quanto ao preço, então o preço tem que ser justificável, então o preço compatível ao comprei no exterior, então tem que ser compatível com o preço de mercado lá, ok? E a escolha do fornecedor também tem que justificar, ou executante ou do fornecedor ou executante, né? No fornecedor ou executante do serviço, e tem que ser ratificado pelo comandante da força depois. Então veja que não é uma coisa tão simples assim para não acontecer besteira. Então, olha, a missão é no exterior e de paz, a contratação de bens e serviços e não para obras, então não posso contratar obras. Os preços devem ser compatíveis com o mercado, ainda que o mercado seja o estrangeiro, e a contratação direta deve ser ratificada aí pelo comandante da força. Continuando. Em 2012 teve uma outra inserção aí da hipótese de licitação dispensável. Então, artigo 30, inciso 32, na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Então, se tem uma contratação que ocorra a transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante a etapa da absorção de tecnologia. Então, inclusive por ocasião destes produtos, que é o que? Esses produtos relacionados à tecnologia, produtos estratégicos para o sistema SUS, enquanto eu estou na etapa dessa ocasião, então durante essa etapa eu posso comprar produtos, então a aquisição desses produtos também eu posso utilizar por dispensa, enquanto durar essa etapa de absorção da nova tecnologia. Perfeito? Questão, continuando ainda. Então, em regra, a lei veda expressamente a contratação direta pelo Estado, no caso, fornecimento de bens e serviços por entidades e órgãos da administração pública, criados depois da vigência da lei de licitações. Então, o que está dizendo aqui? Aí vai ter uma ressalva que não se aplica às órgãos e entidades que produzem os produtos estratégicos do SUS. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim, olha, a lei diz que depois de que nasceu a Lei 8666, depois dessa data para frente,
empresas públicas, sociedade e economia mistas de administração direta e indireta, que forem criadas, principalmente indireta, ela que vai explorar a atividade econômica, ela não pode vender para a administração sem que ocorra a licitação. Se for criada, então assim, ó, tem uma situação, um marco aqui, ó, 93. Se ela foi criada antes, eu posso usar a dispensa. Se ela veio depois, eu vou ter que licitar, ok? Então a regra é para não trazer desequilíbrio aí no mercado, perfeito? Não tem sentido nascer uma nova empresa agora para competir na exploração da atividade econômica, mas agora vai ter o benefício de não precisar licitar e vai vir por dispensa. Não, 93 para trás, dispensa. Por exemplo, Serpro nasceu antes, nasceu lá em 86. Então ele pode, eu nem sei se foi 86, falei 86 por causa do CIAF, o CIAF nasceu em 86, talvez o Serpro seja até mais antigo, não sei. Tá, então, mas ele nasceu bem antes de 93, então com ele, se eu for contratar um produto com ele, um bem com ele, um serviço com ele, eu posso ser por dispensa. Agora, nasceu uma empresa agora, perfeito? Depois de 93, eu vou ter que licitar. Agora, esta regra não se aplica aos órgãos e entidades que produzem aí os produtos estratégicos do SUS. Então, elas, se forem aí entidades que produzem serviços estratégicos do SUS, eu posso dispensar. Ainda que seja instituída após 93. Continuando. Então houve inserção ainda uma nova licitação dispensável. Então o artigo 35 da lei vai trazer o que? Para construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais. Eu vou fazer uma analogia bem ridícula aí, mas você não vai esquecer mais. Então veja, foi em 2017, começou a tal aí da Lava Jato, começou um monte de coisa aí, o pessoal precisava dar uma arrumada aí nos estabelecimentos penais para caber algumas pessoas importantes. Daí a galera foi lá, vamos inserir aí essa situação aqui para construção, ampliação e reforma dos sistemas prisionais. Então eu posso usar agora de dispensa de licitação para caber esse povo. Não, eu estou trazendo só essa besteira aí só para você lembrar que tem essa situação, tá? Desde configurada situação grave, iminente risco à segurança pública. Então tem que ter essa situação grave, condição situação grave, iminente risco aí à segurança pública, eu posso contratar por dispensa de licitação. Artigo 26 ainda, continuando desse sistema prisional aí. Então o processo de dispensa será instituído no que couber os seguintes elementos: caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança nacional, que justifica a dispensa. Então eu tenho que colocar essa justificativa na instrução do meu processo, perfeito? E ainda tem lá no parágrafo 5º do artigo 40 da lei, vai trazer a redação que é o seguinte: a administração pública poderá, nos editais de licitação para contratação de serviços, então poderá, para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso de quem? Do sistema prisional. Então, pode exigir da contratada um percentual mínimo de pessoas que são egressos do sistema prisional aí. Então, com a finalidade de ressocialização ou do reeducando, perfeito? Então, está no sistema um egresso, então, do sistema prisional ou um ex-preso, ele pode estar sendo utilizado aí nessas contratações. Ufa!
Ufa, né, povo? Então agora tá aí só 4h15 da manhã. Um abraço, fique com Deus.